Boa noite, gente. Nós vamos começar mais uma sessão da Abramed, aí, de Medicina de Emergência, parceria dos programas de residência. Hoje nós estamos aqui com a Giane, que vai falar um pouquinho para a gente sobre emergências obstétricas, um tema que a gente precisa aprender mais mesmo, né? Obrigada, Giane, todo seu aí. Obrigada, Nath. Eu que agradeço. Boa noite para todos. É, eu vou apresentar esse tema. Agradeço a oportunidade de antemão. Assim, é um tema desafiador, na verdade. E eu acho que eu até aceitei apresentar ele, porque eu justamente precisava estudar a respeito. E eu acho que você tendo um estímulo a mais para poder estudar, fica melhor. Como a Nath falou, meu nome é Jeane, eu sou R3 do Programa de Medicina de Emergência do HC, e essa apresentação de hoje foi orientada pela Tamires, que é preceptora e emergencista aqui em Belo Horizonte. Bom, só sumarizando sobre o que a gente vai pincelar hoje, queria deixar assim livre para quem quiser me interromper, para perguntas, para discutir alguma coisa, contar de alguma experiência que tenha tido em relação ao atendimento de alguma gestante. É um tema muito extenso, assim, e aqui o objetivo não é abordar fisiopatologia, nada disso. O objetivo principal mesmo é trazer as formas como essas mulheres vão se apresentar no departamento de emergência, que é como a gente vai pegar elas, e o que a gente pode fazer até que a gente consiga um especialista, caso a gente esteja num serviço ou no transporte pré-hospitalar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem inicial dessas pacientes e as particularidades. A gente vai falar sobre sangramentos na gravidez, sobre doenças hipertensivas na gravidez, sobre o trabalho de parto, e aí pontuando algumas questões que são importantes, que é o prolapso de cordão e o parto pélvico, hemorragias puerperais e cesariana perimortem. Vou tentar ser, assim, o mais breve possível para a aula não se estender, porque são vários temas, mas eu acredito que vai ficar uma abordagem bem legal. Bom, então, falando sobre o atendimento inicial dessas pacientes, elas serão recebidas como todos os outros pacientes, né? A abordagem inicial com ABCDE a gente vai fazer mesmo que elas sejam gestantes, mas a gente vai precisar se atentar para algumas questões que são particulares delas. Então, a gente precisa lembrar que na anamnese a gente precisa entender qual é a idade gestacional dessa mulher. Às vezes, ela vai trazer para você uma caderneta de gestante, que vai ter alguns exames prévios, que vai ter, às vezes, um ultrassom, que já vai ter a idade gestacional e a data provável do parto calculada, mas na maioria das vezes, elas vão chegar sem esses dados. E às vezes o familiar também não vai conseguir nos orientar. E aí eu deixei aqui na lateral essa figurinha aqui, mostrando uma relação entre a altura uterina e a provável quantidade de semanas que essa paciente pode apresentar. Então, assim, para o nosso contexto do ambiente do departamento de emergência, basta a gente saber que se a gente conseguir palpar um útero entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical, essa gestante tem mais ou menos aí aproximadamente 16 semanas. Se a gente palpa esse útero exatamente ou bem em cima da cicatriz umbilical, a gente tem aí uma gestante com aproximadamente 20 semanas. É interessante a gente saber isso, não decorar os valores, mas ter mais ou menos uma noção, porque como a gente vai ver mais para frente, vai ter algumas entidades que vai, que vai fazer você pensar ou não no diagnóstico, vai depender da idade gestacional que essa paciente apresenta. Então, isso é importante para a gente conseguir nortear o nosso pensamento na hora que a gente for atender essas mulheres. O histórico do pré-natal, se é uma mulher que está fazendo pré-natal ou não, é importante. Os antecedentes pessoais e obstétricos também, porque a gente precisa entender, será que é uma mulher que numa gestação posterior já teve alguma complicação e ela tem mais chance de complicar agora? Tudo isso vai ajudar a gente a nortear o nosso pensamento nesse sentido. Outra coisa que é muito importante a gente saber é que as gestantes elas apresentam algumas alterações fisiológicas da gestante propriamente dita. Então, elas podem ter aumento de frequência cardíaca, principalmente nos primeiros trimestres de gestação, de 10 a 15 batimentos por minuto. Elas podem ter uma redução da pressão arterial
ali por volta do segundo trimestre de 10 a 20 milímetros de Hg, e isso pode retornar a valores basais no último trimestre, mas é comum elas se apresentarem com essas alterações. E aí, diante dessas alterações fisiológicas da gestante, a gente precisa estar atento também que durante toda a gestação elas apresentam um aumento progressivo do volume sanguíneo. Com isso, essas mulheres também toleram perdas sanguíneas maiores. Elas toleram até 30% de perda de sangue sem maiores repercussões. E isso tem que acender uma lanterninha do emergencista ou do médico que está na sala de emergência ou no departamento de emergência, que inclui todo o pronto-socorro que atende essas mulheres, é que elas podem estar evoluindo para algum tipo de choque e ainda não manifestar aqueles sintomas tão claros, porque elas têm uma perda sanguínea até considerável, mas essas repercussões vão ser vistas mais tardiamente. Então, é importante a gente estar atento em relação a isso. E aí, para a gente conseguir, diante de uma gestante com uma perda sanguínea, por exemplo, conseguir estimar se essa paciente está em um estado de choque ou não, já que a gente pode ter falseamento no exame físico delas devido às alterações fisiológicas da gestação, existe esse índice, esse choque index, que é o índice de choque, que é o cálculo da frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica, e valores acima de 0,9 aumenta a sensibilidade para choque, e tem-se que valores acima de 1,7 aumenta a especificidade até para necessidade de hemotransfusão. Então, pode ser que essa paciente, aos seus olhos no monitor, não esteja te chamando muita atenção, por exemplo, para que ela venha necessitar de hemotransfusão. Aí você faz o índice de choque dela, você consegue definir aí como que essa gestante está caminhando. Outra coisa que é importante, né, além das questões das particularidades relacionadas à história pregressa, à idade gestacional, em conhecer a fisiologia da gestação. No exame físico, você vai fazer o exame físico do ABCDE como em qualquer outro paciente, mas é importante se atentar para o tônus uterino, porque isso vai determinar algumas patologias que a gente vai encontrar no departamento de emergência, como que tá as contrações, se essa mulher está tendo contrações, qual a frequência e qual a intensidade, se tem movimentos fetais ou não. Se o BCF é possível de ser ouvido, é interessante que se auscute para entender como que está o feto também, porque o nosso objetivo no departamento de emergência é prover o melhor cuidado para o binômio materno-fetal, não é só a mãe ou o feto, a gente vai tentar cuidar dos dois na medida do possível. Bom, aqui, então, depois de a gente passar, né, sobre essa abordagem inicial da gestante que vai chegar para nós no departamento de emergência, a gente vai começar a falar sobre as principais emergências e urgências da idade, do período gestacional nessas mulheres. A gente vai começar, então, pelos sangramentos na gravidez. Os sangramentos na gravidez, a gente vai dividi-los em sangramentos da primeira metade da gestação e sangramento da segunda metade da gestação, que é aí menor que 20 semanas e maior do que 20 semanas. Sangramentos da primeira metade da gestação, a gente vai ter o abortamento e a gestação ectópica como as principais entidades. E em relação à segunda metade da gestação, a gente vai ter a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta como as principais entidades dessa fase. Então, a mulher que vai chegar no seu departamento de emergência com sangramento vaginal, você vai ter que entender se é menos que 20 semanas ou mais que 20 semanas. E por isso que eu falei que era interessante quando você não tem um relato da paciente, quantas semanas ela tem, ou você não tem uma caderneta da gestação, você consegue palpar o útero ali e saber se está mais ou menos ali próxima à cicatriz umbilical, mensurar se essa gestante tem mais ou menos que 20 semanas. Aqui é uma tabelinha mostrando os tipos de abortos que a gente tem. Meu intuito aqui não é falar de cada aborto, essa tabela é totalmente consultável em todos os locais de busca up-to-date, Dynamed, livros que a gente for encontrar, a gente consegue diferenciar. Mas o importante é a gente saber que se essa mulher chegou no departamento de emergência
ela tem idade fértil, com sangramento vaginal, você vai ter que pensar, com menos de 20 semanas de gestação, né? Você vai ter que pensar em abortamento ou gestação ectópica, porque a gente tem vários tipos aí de abortamento, com características clínicas que se intercalam e são mútuas entre si. E o que vai diferenciar um ou outro é avaliar o osso cervical interno através de toque vaginal e exame especular e eliminação de se houve ou não eliminação de tecidos fetais. Então, só um exemplo, né? A paciente que chega com sangramento e você suspeita de um abortamento, se você faz o exame especular, você não vê nenhum tecido fetal, a paciente nega que tenha eliminado algum tecido. Provavelmente você vai fazer um ultrassom ali para avaliar se ainda tem material intrauterino. O colo uterino, né, tá fechado, não houve eliminação, muito provavelmente é uma ameaça de aborto. Então, pensar no abortamento, saber diferenciar um do outro e muito provavelmente essas pacientes serão encaminhadas para o serviço especializado para ter a conduta adequada. Outra entidade que a gente precisa pensar nos sangramentos gestacionais da primeira metade da gestação é a gestação ectópica. Então, se chegar para você no pronto-socorro, seja na sala de emergência ou no consultório, uma sala amarela, uma mulher em idade fértil com dor abdominal e sangramento vaginal, você tem que pensar em gestação ectópica. Porque, apesar de todas as gestações, a incidência de gestação ectópica ser baixa, ela representa cerca de 4% das causas de mortalidade materna no primeiro trimestre. E é importante, né? 4% é um valor considerável. Como que a gente vai fazer a abordagem diagnóstica de uma paciente com gestação ectópica? Uma mulher no departamento de emergência, com dor abdominal, em idade fértil, sangramento vaginal, com menos de 20 semanas de gestação, ou ela nem sabe que ela está grávida. Você vai ter que pensar em gestação ectópica. Se a paciente estiver estável, a gente vai dosar a beta-HCG. Se a paciente estiver instável, a gente vai fazer o FAST. O paciente está instável, vai chegar na sala de emergência, A, B, C, D, E, vai colher a história adequada, vai fazer o FAST. Se o FAST for positivo, independente de se ver ou não uma massa anexial, ela tem indicação de abordagem cirúrgica, é gestação ectópica até que se prove o contrário. Agora, na paciente que está estável, a gente faz uma dosagem de beta-HCG seriado, que muitas vezes isso não vai ser feito por nós, né? A gente vai acabar conseguindo encaminhar essas pacientes para o especialista. Mas, a título de conhecimento, a Febrasgo considera um número de beta-HCG considerável para se ter a percepção de uma gravidez intrauterina pelo ultrassom, valores acima de 2.000. Então, se você tem uma mulher com beta-HCG com um valor acima de 2.000 e esses valores divergem de referência para referência. Se você for olhar no UpToDate, tem uma variação lá entre 1.500, etc. Mas considerando o valor de referência da Febrasco, se tem uma mulher com beta-HCG acima de 2.000, você faz o ultrassom e não tem nenhum embrião, suspeita-se de gravidez ectópica. Pode acontecer de, às vezes, essa gestação ser múltipla, e aí está produzindo mais beta-HCG porque tem mais de um embrião lá dentro, talvez por isso ainda não foi visualizado no ultrassom. Mas até que se prove o contrário, maior que 2.000, não visualizou embrião dentro do intrauterino, a suspeita de gravidez ectópica. Agora, se essa dosagem de beta-HCG inicial vem menor do que 2.000, você vai seriar isso após 48 horas. Após 48 horas, se não houver uma elevação acima de 35%, existe alta probabilidade de ser uma gravidez ectópica. Ou então uma gravidez que não vai evoluir bem. É uma gravidez considerada inviável, né? Mas então, mulher com dor abdominal, sangramento vaginal estável no departamento de emergência, você faz o beta-HCG, deu menor do que 2.000, você vai seriar, e se não aumentou mais que 35%, sugere uma gravidez inviável, uma gravidez ectópica. Alguma dúvida, gente, até aqui? Posso prosseguir? Eu não estou vendo ninguém, então não sei como é que está a situação aí, mas então vou Tudo seguir, então, certo, qualquer coisa... Adriane. Ah, então tá.
E aí, agora a gente vai para os sangramentos da segunda metade da gestação, que são aqueles acima de 20 semanas de gestação, onde o útero está acima da cicatriz umbilical, a cicatriz umbilical para cima. A gente vai ter aí duas entidades principais, que é a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta. Como que você vai diferenciar um do outro? Na placenta prévia, você tem um sangramento vermelho vivo e indolor. O diagnóstico vai ser ultrassonográfico e é importante a gente lembrar de não realizar toque vaginal nessas mulheres, seja intra-hospitalar ou extra-hospitalar, porque você pode causar mais dano, né? Pode fazer com que essa placenta, que você estimule um parto prematuro. E o descolamento prematuro de placenta, o diagnóstico é puramente clínico, então a gente precisa saber dar esse diagnóstico, porque essa paciente pode chegar para a gente no departamento de emergência, tem um sangramento geralmente vermelho escuro, uma dor abdominal aguda e lancinante, hipertonia uterina. Essa tríade nem sempre vai estar presente, mas é importante se atentar ao quadro clínico. É um quadro clínico mais exuberante. Ela vai ter, no mínimo, um enrijecimento abdominal importante, parecendo que vai ter o sangramento vaginal, e vai ter esse enrijecimento, essa hipertonia, que às vezes não vai ter uma dor aguda e lancinante, mas o enrijecimento uterino, ele é uma característica, tem que se dar o diagnóstico e a conduta é interrupção da gravidez nesse contexto, porque tem alta taxa de mortalidade, tanto fetal quanto materna. E aí, depois que a gente viu, né, as principais entidades que causam sangramento na gravidez, seja na primeira ou na segunda metade da gestação, a gente precisa lembrar de colher tipagem sanguínea, caso essa gestante já não tenha essa tipagem sanguínea na caderneta dela de gestante. Se ela for RH, imunoglobulina, se ela for RH negativo ou RH negativo, a gente tem que fazer imunoglobulina anti-RH. Algumas referências recomendam 50 microgramas no primeiro trimestre, outras 300 microgramas após o primeiro trimestre. Mas, mais uma vez, né, as divergências da obstetrícia, isso aqui vai variar de literatura para literatura. Então, até aqui a gente viu o sangramento, a gente vai seguir com as doenças hipertensivas da gravidez. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Se ninguém falar nada, eu vou seguindo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, que eu falo mais devagar. Então, a gente vai falar agora das doenças hipertensivas da gravidez, que são outras entidades que podem se apresentar no departamento de emergência para nós, e essa até é mais frequente. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui na aula tiveram oportunidade de presenciar ou de atender alguma doença hipertensiva da gravidez. Então, só algumas definições para a gente conseguir entender como que elas vão se apresentar e como a gente vai tratar. A hipertensão gestacional ela é definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de Hg e uma pressão diastólica acima ou igual a 90. É uma ou outra, não precisa estar as duas alteradas. A partir da 20ª semana de gestação, com resolução até 6 semanas após o parto. Por que a partir da 20ª semana de gestação? Porque isso tem a ver com a implantação da placenta. Tem uma implantação anômala, que aí é fisiopatologia, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas por isso que a hipertensão gestacional é considerada a partir da 20ª semana de gestação. Quando essa mulher ela já é hipertensa antes da 20ª semana de gestação, a gente considera como uma hipertensão crônica. A pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, então, é a hipertensão gestacional, que é essa definição aqui, associada a proteinúria ou lesão de órgão-alvo, e essa lesão de órgão-alvo vai ser definida por critério clínico e laboratorial. Como que você vai definir se essa gestante tem proteinúria ou não? Se tiver mais que 300 miligramas em 24 horas de proteinúria na urina, se a relação proteinúria-creatinina for maior que 0,3, ou se tiver presença de pelo menos uma cruz em proteinúria de fita. Eu acho que ter essa proteinúria de fita talvez seja uma realidade mais próxima de nós, né? Do que dosar isso aqui em 24 horas.
Geralmente, essa dosagem em 24 horas é feita na gestante que já é hipertensa ali no contexto ambulatorial, aí o ginecologista obstetra pede a dosagem para definir se essa mulher está evoluindo com uma pré-eclâmpsia ou não. E além da proteinúria, essa gestante que tem uma hipertensão gestacional, ela vai ter uma pré-eclâmpsia se tiver a proteinúria ou se tiver a lesão de órgão-alvo. E aí a lesão de órgão-alvo pode ser uma plaquetopenia menor que 100.000, uma creatinina acima de 0,1 ou o dobro da basal, desculpa, tá nasal aí, mas é basal. Elevação 2 vezes de transaminases, se ela se apresentar com edema agudo de pulmão ou sintomas visuais ou neurológicos. Pode ser cefaleia, escótomas, alteração visual, isso pode acontecer. Então, aí a definição de pré-eclâmpsia. E a eclâmpsia a gente vai ter quando a gente tem a ocorrência de crise convulsiva em paciente com doença hipertensiva gestacional, sem outra causa neurológica que justifique o quadro. E aí, vai ser muito difícil a gente conseguir definir se tem ou não uma causa neurológica para definir o quadro. Vai ser uma gestante que vai chegar para você, hipertenso, convulsionando, você vai tratar como eclâmpsia de toda forma. E aí, importante pontuar, a pré-eclâmpsia, ela vai ser dividida em pré-eclâmpsia leve, que eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para frente, e pré-eclâmpsia grave. Como que a gente define pré-eclâmpsia grave? Quando a gente tem pelo menos um desses 5 critérios. Então, se a pressão arterial for maior ou igual a 160 por 110, já é considerado pré-eclâmpsia grave. Então, tem que ser uma mulher com uma mulher gestante com mais de 20 semanas, com hipertensão arterial, com proteinúria ou aquelas lesões de órgão-alvo e com uma pressão acima de 160 por 110, você vai considerar como grave. Ou que tenha proteinúria acima de 5 gramas em 2 horas, ou proteinúria de fita acima de 3. Assim, eu tô pontuando a título de curiosidade, mas a gente não tem que decorar isso. Isso aqui a gente consulta. Oligúria ou diurese menor que 400 ml em 24 horas, uma sintomatologia de eminência de eclâmpsia, e isso aqui é importante a gente estar atento, que ela pode ter cefaleia, epigastralgia, transtorno visual, e muita gestante tem cefaleia por outros motivos, tem epigastralgia por outros motivos. Então, gestante com mais de 20 semanas, chegando no seu departamento aí com uma epigastralgia, você não vai achar que é só uma azia da gestação. Você tem que aferir a pressão, avaliar essa mulher com mais cuidado, porque ela pode estar evoluindo para uma pré-eclâmpsia grave. E também se tiver um edema agudo de pulmão. Então, é um desses critérios para classificar ela como pré-eclâmpsia grave, porque aí a forma como a gente vai conduzir a pré-eclâmpsia leve e a pré-eclâmpsia grave vai variar. Aqui eu deixei só para a gente saber que existe, né, a síndrome HELP. Alguns locais citam a síndrome HELP como uma variante da pré-eclâmpsia. Outros tratam como uma entidade separada da pré-eclâmpsia, mas o fato é que é caracterizada por uma pré-eclâmpsia associada à hemólise, elevação de enzimas hepáticas e trombocitopenia. Aqui eu tenho 2 quadrinhos que eu não sei se dá para vocês enxergarem bem, que aí tem a condução da pré-eclâmpsia leve e a condução da pré-eclâmpsia grave. Muito provavelmente, no departamento de emergência, na sala de emergência principalmente, a gente vai se deparar mais com pré-eclâmpsia grave do que com pré-eclâmpsia leve. Mas a título de conhecimento, a pré-eclâmpsia leve, né, que é aquela mulher que tem uma PA acima de 140 por 90, com proteinúria ou lesão de órgão-alvo lá, a gente vai avaliar se ela tem menos de 40 semanas ou mais de 40 semanas. Se tiver mais que 40 semanas, a orientação é o parto. Se tiver menos que 40 semanas, menor que 40 semanas, vai admitir ela, vai aferir, vai deixar ela, né, com aferição de dados vitais, avaliar peso diário, que é uma condução mais do obstetra, né? Vai ser uma paciente que a gente vai conseguir um maior tempo, porque ela não vai ficar muito com a gente vai conseguir transferir ela para o especialista para conduzir isso. Se durante essa observação, entre 24 e 48 horas, ela começar a apresentar sinais que estão classificando ela como uma paciente que evoluiu para uma pré-eclâmpsia grave, ela provavelmente vai ter indicação de entrar nesse fluxograma e partir para a interrupção da gravidez. E algumas que evoluírem bem nesse processo aqui recebem até alta para acompanhamento ambulatorial, por isso que é mais uma condução do obstetra mesmo.
Agora, a paciente que chega para a gente com uma pré-eclâmpsia grave, que é aquela que tem pré-eclâmpsia e com aqueles um de cinco critérios daqueles que a gente pontuou no slide anterior, a gente vai definir aquela que tem menos de 34 semanas, a gente vai tentar ser um pouco mais permissivo para a gente conseguir uma maturação fetal. Lembra que a gente pensa no binômio materno-fetal, né? Não só na gestante ou só na criança. E se tiver mais que 34 semanas, que é mais viável esse feto, aí vai partir para o parto mesmo, pela via obstétrica indicada. E aí essas mulheres, né, que não vai serem direcionadas diretamente para a indicação obstétrica, a gente vai fazer a admissão hospitalar, vai fazer a avaliação materno-fetal, vai iniciar a profilaxia de eclâmpsia com sulfato de magnésio, que eu vou falar um pouco mais para frente. Tem indicação de antihipertensivos, se a pressão estiver acima de 160 por 110. Aquela que a pressão está abaixo de 160 por 110, não há indicação de reduzir a PA dela. E avaliar corticoides para maturidade pulmonar. Essa mulher evoluindo com qualquer um desses sinais, eclâmpsia, edema pulmonar, que a gente já vê que evolui com gravidade, é parto mesmo, independente da idade ser menor que 34 semanas. Se não evoluiu, vai avaliar se tem síndrome HELP, que é a análise laboratorial. Todos esses outras avaliações aqui que são mais específicas do especialista. E aí, tendo alguma alteração nessas, essa paciente vai também ser encaminhada para o parto. E aí, aqui, a gente tem uma tabelinha mostrando quais são os antihipertensivos indicados na gravidez, nos casos de pré-eclâmpsia. Primeira escolha recomendada é o nifedipina, que pode ser feito oral, 10 miligramas a dose inicial, com 30 minutos de intervalo entre as doses, com uma dose máxima de 30 miligramas. A hidralazina, que é a que a gente tem mais disponível, né, nos nossos serviços aqui em Belo Horizonte, pelo menos. A gente pode usar a hidralazina, mas ficar um pouco atento que ela pode causar hipotensão mais comumente do que o nifedipina. 5 miligramas a dose inicial, vai fazer EV, 20 minutos de intervalo entre as doses, pode fazer uma dose máxima de 30 miligramas. Se a gente não conseguir o alvo que a gente quer, e aí eu não falei, né? Mas o alvo dessa gestante em pré-eclâmpsia grave é reduzir a pressão arterial média dela nas primeiras 24 horas em pelo menos 20%. Não mais que isso, porque a gente também pode causar danos para o feto. E aí, se a gente não consegue, né, não atinge esse nosso objetivo, a gente pode passar aí para o nitroprussiato, na dose de 0,25 microgramas quilo minuto EV contínuo, com um máximo de 4 microgramas quilo minuto. Então, porque a gente vai precisar controlar essa pressão dessa mulher que está com uma pressão acima de 160 por 110, são essas as medicações que a gente pode usar, que são indicadas. Outra medicação que a gente sempre vai lançar a mão, que vai ser utilizada tanto para prevenção quanto para o tratamento da eclâmpsia, é o sulfato de magnésio. E aí, o sulfato de magnésio, tentar até falar um pouco mais devagar para conseguir ficar mais entendível, a gente tem dois esquemas recomendados aí. Tem esse esquema de Pritchard, que vai ter uma apresentação que vai ser feita IV e IM, e o esquema ZUSPAN, que pelo menos em todas as pacientes que eu tive a oportunidade de presenciar, foi esse esquema preferível. Assim, o pessoal costuma usar mais o esquema intravenoso, que vai ser todo o tempo intravenoso. Como que é feita, né, essas medicações? Você pode fazer 4 gramas IV bolos lentamente nesse esquema, mais 10 gramas intramuscular, e depois a dose de manutenção fica 5 miligramas IM de 4 em 4 horas. É em cada glúteo. E o esquema Zuspan, você faz 4 gramas intravenoso em bolos lentamente e deixa 1 grama IV na bomba de infusão contínua. Se a gente for pegar o UpToDate para olhar isso daqui, eles vão falar uma dose de 6 gramas. E aí, as referências, então, variam numa dose de 4 a 5 gramas. 4 a 6 gramas, na verdade. Pensando que o sulfato de magnésio tem 5 gramas em 10 ml, a ampola de 10 ml, nada mais plausível do que utilizar a ampola que vai dar os 5 gramas, porque aí você não vai jogar 1 ml fora, 2 ml fora, e também não vai ter que abrir uma outra ampola para conseguir 6 gramas e jogar o restante fora. Então, entre 4 e 5 gramas é o que vai ser feito.
uma sugestão, né, de diluição, você pode diluir esses 4 gramas, que daria 8 ml em 12 de ABD, e aí você vai ter 4 gramas em 20 ml, faz isso em bolos, lentamente. E a dose de infusão contínua, você pode diluir a ampola, que tem 5 gramas, em 10 ml, 490 de soro fisiológico, você vai ter uma concentração de 1 grama em 100 ml, e você pode correr a 100 ml hora. Mas existem várias formas que você pode fazer essa diluição, aí vai depender de cada um, analisar qual que é a melhor para se utilizar no seu contexto. Mesmo fazendo uso do sulfato de magnésio, essas pacientes recorrem com crise. A primeira crise da eclâmpsia, quando a gente vai ler, ela tende a ser uma crise mais fugaz, com duração menor do que 5 minutos, pelo que estava relatado nas referências que eu vi, que geralmente resolve quando você administra o sulfato de magnésio. Mas se houver recorrência, além da manutenção do sulfato de magnésio, a gente vai recorrer aos benzodiazepínicos e à fenitoína, que vai ser condução, como toda outra crise convulsiva que foi dada na aula da semana passada. E aí, algumas coisas que a gente precisa atentar na utilização do sulfato de magnésio para esses pacientes com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, a gente vai usar nelas, é que existe a toxicidade pelo sulfato de magnésio. Características clínicas dessa toxicidade: o paciente pode fazer hipotensão, tem redução dos reflexos patelares e pode apresentar bradipneia, até apneia e PCR por conta disso. Se os reflexos patelares estiverem abolidos, a orientação é suspender a dosagem do sulfato de magnésio, seriar o magnésio, pode seriar até de 2 em 2 horas, e quando você obter um valor sérico menor que 7 mEq por litro, aí você está autorizado a reintroduzir a dose de manutenção do sulfato de magnésio. Se a paciente tiver bradipneia, você vai ter que suspender o sulfato de magnésio e administrar 1 grama de gluconato de cálcio em 2 a 4 minutos. E se essa paciente evoluir para PCR, está indicado até 3 gramas de gluconato de cálcio. Tudo ok em relação às emergências hipertensivas? Alguém tem alguma dúvida? Quer pontuar alguma coisa, contar alguma experiência? Ô, Gê, Diga. tem um valor sérico de magnésio que a gente tem que objetivar? Então, nas referências que eu avaliei, não tem um valor objetivo, assim. Você não pode deixar ele ultrapassar esse 7 mEq por litro, que é o Beleza, valor que pode estar associado à intoxicação. Pelo menos beleza, onde eu li foi assim. tá, obrigada. Nada? Mais alguém? Vou seguir então, gente, para a gente não delongar. Vou falar um pouquinho agora do trabalho de parto, que é outra situação que a gente pode se deparar com ela no departamento de emergência, no pré-hospitalar. E aí, rapidamente, falando só sobre as fases, porque vai ser importante para a gente conduzir e entender o que está acontecendo. Se a gente vai no lugar que a gente está, não tem o especialista, a gente vai precisar transferir, se tem como transferir ou não. Então, o parto ele é dividido em 3 fases. Fase 1, que vai ter o período de latência, fase ativa. Fase 2, que a gente vai ter o período expulsivo. E a fase 3, que é a fase de dectação. Na fase 1, o período de latência, a gente tem umas contrações esparsas, que é aquelas de Braxton Hicks, não sei se vocês lembram disso na faculdade. E o colo pode dilatar aí até 4 centímetros. A partir dos 4 centímetros de dilatação, essas contrações vão ficando um pouco mais regulares e a gente vai ter aí a fase ativa do trabalho de parto. O período expulsivo, que já entra na fase 2, vai ser quando a gente atinge 10 centímetros de dilatação e ele vai compreender o período entre esses 10 centímetros e a saída total do feto. E aqui é importante a gente lembrar que saiu o feto, ocitocina 10 unidades IM para prevenir hemorragia puerperal nessa mulher. A fase 3 vai consistir na fase de dectação, que pode durar até 30 minutos, não precisa ter pressa, não precisa ficar puxando a placenta, a gente pode até auxiliar, mas essa expulsão da placenta vai ser feita pela própria gestante. A gente tentar forçar isso pode ser mais danoso do que benéfico. Esse score, eu achei ele bem interessante, eu não conhecia,
é um score que a gente consegue avaliar o risco de ocorrer o parto durante o transporte. Vamos supor que você está no interior, num lugar que você não tem um obstetra o mais rápido. Com esse score, você consegue mensurar em quanto tempo aí essa mulher provavelmente vai ter o parto e se esse transporte que você está pretendendo fazer vai ser seguro ou não. Então, ele vai levar em consideração esses itens aqui: paridade da mulher, duração do trabalho de parto, há quanto tempo, né, que ela está em trabalho de parto, duração das contrações, intervalo entre as contrações, se tem perda de líquido ou não. E aí você vai pontuar isso aqui de acordo com a sua paciente. Se o valor for menor que 5, você tem um tempo hábil para transportar essa paciente para o serviço especializado. Entre 5 e 7, o tempo do parto é curto, então você tem que ponderar a distância do seu transporte aí, se vale a pena mesmo levar, e se vai levar, tem que ser com transporte com médico, porque esse menino pode nascer no meio do caminho. E maior que 7, você vai evitar a remoção, porque muito provavelmente vai nascer no meio do caminho. Mas se ainda assim você quiser levar, você tem que assumir esse risco como o médico que vai fazer esse parto no meio do caminho. E aí, em relação ao parto, eu queria trazer aqui duas, né? Até a Tamires mesmo que pediu para a gente falar sobre isso, sobre o prolapso de cordão e sobre a cabeça derradeira no parto pélvico, que são coisas que deixam as pessoas desesperadas, e que até o obstetra também tem dificuldade de conduzir, quem dirá nós, né? O prolapso de cordão, ele é uma emergência obstétrica que tem consequências para o feto. Aqui nessas três figuras, você vê que tem uma apresentação do cordão que eles chamam como lateroincidência, fica do lado do feto. Essa daqui é considerada como posteroincidência, ele fica posterior e um pouquinho acima, assim, próximo da cabeça, que se essa bolsa romper aqui, com certeza ele vai sair como aqui, que a gente tem, na verdade, o prolapso de cordão. E como que você faz o diagnóstico do prolapso de cordão? Se você vai ver o cordão na vagina, ou você vai perceber que após o rompimento da bolsa, uma bradicardia fetal ocorreu, você vai ter que suspeitar disso. O parto, nesses casos, tem que ser cesariano. E aí, como que a gente vai fazer para segurar esse menino até a gente conseguir levar para o obstetra, até conseguir levar para o bloco cirúrgico para poder fazer o parto? Aí tem algumas maneiras da gente tentar controlar isso aqui até chegar no momento do especialista abordar. Então, a gente pode fazer a elevação da apresentação fetal, que com o dedo indicador, o dedo médio, né? Você vai fazer um toque vaginal, vai você pegar no polo cefálico mesmo e elevar para cima. Você vai associado a isso, né? Você vai precisar de uma equipe com você. Porque uma vez que você levar a apresentação fetal aqui nessa figura A, você vai ter que ficar segurando até ir para o bloco ou até esse menino ser tirado daqui. No caso aqui da B, você pode passar uma sonda vesical de demora, injetar cerca de 500 a 700 ml de cristalóide, porque a bexiga cheia ajuda a impedir a descida da apresentação fetal. Você pode deixar essa mulher em posição gênito-peitoral, em Trendelenburg, ou fazer uma elevação pélvica, e também deixar em decúbito lateral, mas em decúbito lateral contralateral ao prolapso do cordão, que é o que eles indicam. Então, essas medidas a gente tem condição de fazer se essa mulher chegar para a gente com prolapso de cordão no departamento de emergência. E aí, o parto pélvico com a cabeça derradeira, eu trouxe algumas manobras. O meu objetivo não é ensinar as manobras, até porque eu acho que é algo mais complexo, mas umas figuras bem ilustrativas que eu acho que é importante a gente saber pelo menos como que é, porque se porventura, em algum momento da nossa vida, Deus nos livre e guarde, aparece uma gestante, seja no pré, seja dentro do hospital, em parto pélvico, a gente vai ter que saber conduzir isso daí até o obstetra chegar. E aí, o objetivo, né, no parto pélvico é que a cabeça desse bebê esteja fletida. Então, eu não sei se vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo? Alguém me responde? Porque eu vou ficar fazendo aqui movimento com a cabeça para mostrar como que é. Eu não tô te vendo, não, Giane. Não, eu não sei como é que eu faço para mim. Eu achei que estava compartilhando a minha imagem. Eu fico com medo Sua de câmera tá sair ligada? aqui. Porque eu tava te Então, eu vendo até fico com pouco medo. tempo atrás.
Eu fico com medo de sair da minha tela e... Tá me vendo agora? Agora sim, tá Ah, normal. então tá. Então tá. Eu não sabia que tinha saído. Mas então, aí geralmente o objetivo é que a cabeça do bebê esteja fletida. O que que isso quer dizer? Ele vai nascer com a cabeça, com o queixo encostado no manubro esternal. Os braços geralmente junto ao tórax, é a posição normal do nascimento num parto pélvico, né? E o dorso anteriorizado. O que quer dizer o dorso anteriorizado? É as costas rente ao pubis da mãe, a cabeça para o cóccix, o rosto para o cóccix e as costas para o pubis. Se esse bebê tiver nessa situação, muito provavelmente esse parto pélvico vai acontecer de forma natural. Você não vai precisar fazer força nenhuma. Na verdade, nunca tem que se fazer força. Mas você não vai precisar auxiliar. Você vai passivamente só conduzir ali para esse bebê sair, mas o parto ele vai acontecer naturalmente, mesmo sendo pélvico. E a manobra que é utilizada para esse auxílio passivo é essa manobra de bate, que é essa figura que vocês estão vendo aqui, que você vai segurar, o bebê ele vai se apresentar em apresentação pélvica. Que, né, você vê as nádegas e as perninhas estão apresentadas para você. Você vai segurar como ele está segurando aí nas nádegas e com as outras mãos na perninha, e o movimento, as contrações vão acontecendo, o bebê vai descendo e você vai elevando ele para cima para rebater ele em cima do abdômen materno. E aí aqui, você está vendo o que eles estão fazendo. Deixa eu ver que meu mouse desconectou para poder mostrar. Ux, o que aconteceu? Minha apresentação está sendo passada? Foi mal, gente, problemas técnicos. A tela saiu. Saiu? Peraí que eu vou voltar nela. Desculpa. Apareceu? Apareceu. Tá, deixa eu voltar. Então, aí aqui, é aquilo que eu falei primeiro, aqui tá uma imagem de perfil, você vê que ele veio rebatendo o bumbum do bebê assim para cima do abdômen da mãe, e aí naturalmente ele vai sair com a cabeça aqui. É a única coisa que a gente vai fazer se esse bebê chegar em apresentação pélvica é segurar e ajudar a colocar em cima do abdômen materno, que o trabalho de parto vai ser feito pela mãe mesmo. Só que existe a possibilidade de a gente ter algumas apresentações um pouco anômalas. E aí, o que que a gente vai fazer, né? Não sei se o obstetra vai demorar a chegar, não sei se eu estou num transporte, não sei se eu estou num lugar que nem tem obstetra. Existe a possibilidade desse bebê se apresentar com uma apresentação pélvica incompleta, que aí você vai tocar e você vai sentir só a nádega do bebê. As perninhas não vão ter saído ainda. Então, a gente vai seguir para essa manobra de pinar. O nome para nós aqui não é importante, o importante é saber o que que a gente tem que fazer. A gente vai tentar transformar essa apresentação pélvica incompleta em uma apresentação completa. E aí você vê que o obstetra, ou a gente, né, no caso, introduz a mão com o polegar e o indicador. A gente vai fletir a articulação do joelho desse bebê para tentar pegar a perna com o nosso quarto dedo, puxar essa perna para baixo e tirar a perna de lá para ele virar uma apresentação pélvica completa. E a gente vai fazer isso tanto de um lado quanto do outro lado. E aí a gente vai chegar nessa apresentação aqui e o trabalho de parto vai seguir normalmente. Pode acontecer de ter uma apreensão escapular e não conseguir desprender, o parto estava acontecendo normal, você estava segurando como naquela primeira imagem aqui que eu mostrei, mas alguma coisa não está fazendo esse neném vir. Pode ser que ele esteja tendo uma apreensão, né, da escápula, e para a gente desprender essa escápula, o que pode ser feito é segurar o corpo do bebê como vocês estão vendo aqui, e quando você faz essa manobra e você consegue expor o ombro, a partir do momento que você expõe o ombro, você vai lá, tenta colocar a mão e puxar o braço do bebê, tanto de um lado quanto do outro, para conseguir voltar a essa apresentação aqui, que é quando os dois braços saem. É um pouco complexo, né? Eu acho que deve ser difícil até para o obstetra, para nós então. Mas é bom conhecer, porque se acontecer, como é que a gente vai fazer?
Aqui, essa manobra de DEM vermelho também é para desprendimento escapular e dos ombros. Você pode fazer movimento pendular, e aí, na hora que você faz o movimento pendular, apareceu o ombro, que você vê que você consegue introduzir o dedo e puxar a mãozinha do bebê, te ajuda a desprender o membro, desprender o ombro, tanto de um lado quanto do outro. Aqui também tem uma outra manobra de desprendimento de ombro, que é essa manobra de Rojas, que você vai. O bebê aqui está em decúbito lateral direito. Você pode rotacionar, o seu objetivo é virar 180 graus para expor o ombro esquerdo, que está lá posterior para anterior. Então, quando você faz essa rotação 180 graus, aparece o ombro do bebê aqui, por mecanismo associado à pelve da mãe, aí é coisa muito específica obstétrica, mas saiba que se você rotacionar, o ombro de baixo tende a aparecer em cima, aí você consegue introduzir a mão e puxar o bracinho, e você vai fazer isso do outro lado também, para tentar puxar o bracinho e ele conseguir ser desprendido. E aí, o mais temido, né, que é a famosa cabeça derradeira, que é quando o feto consegue se desprender todo, mas a cabeça fica presa, porque ela sofre uma deflexão. Porque para nascer tem que estar fletido para conseguir passar pelo estreito da mãe, pelo estreito pélvico. Quando faz a deflexão, que é quando ele fica com hiperextensão cervical, a gente tem um problema e essa cabeça não consegue sair. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar facilitar esse desprendimento. É arriscado, saber que esses bebês em parto pélvico, muito provavelmente, em algumas situações, eles vão precisar de reanimação neonatal, então é importante ter alguém que saiba fazer isso com você. E aí tem essa manobra de Mack-Roberts, que é quando você aumenta a amplitude do estreito pélvico da mãe. Então, você faz hiperflexão da coxa, igual mostra aqui nessa figura, e abdução da coxa. Então, você perflete a coxa e faz a abdução da coxa, porque aí você amplia a pelve. E essa manobra de mauricial, que é a forma que você vai desprender a cabeça derradeira. Igual esse senhor aqui está mostrando, ó, aqui você vai segurar com uma mão as costas do bebê, e a parte anterior dele você vai com a outra mão, com o dedo indicador e médio, na boca mesmo, e vai puxar o mento para baixo, com o objetivo de fazer ele fletir a cabeça, porque aí ele vai sair com a cabeça fletida, igual esse bebezinho aqui, ó. E aí aqui, isso acontece porque a apresentação não está, como a gente viu no início, né, que a apresentação normal é o dorso tá para anterior, o dorso tá para o pubis, e não o contrário, aqui tá numa apresentação anômala. Então, você introduz a mão, pega no mento da criança ali, bem inferior à língua mesmo, tenta puxar com delicadeza a cabeça desse bebê, fazendo ele fletir. Quando você faz isso, você consegue criar, de alguma forma, que eu não sei explicar qual, uma forma desse bebê desprender. E aí, são essas as manobras. Tem vídeos no YouTube, que fica mais fácil de você entender o que é que está acontecendo. Porque se eu, porventura, eu espero que isso nunca aconteça comigo, se precisar, a gente precisa pelo menos conhecer o que tem que fazer. Bom, passado o parto, alguém tem alguma dúvida? A gente está caminhando para os finalmente. Então, vou falar da hemorragia puerperal, que é uma emergência médica, é a principal causa de morte materna no mundo, e é definida como 500 ml de perda de sangue, ou de acordo com a experiência do médico, né? Tem ginecologista aí, obstetra, que pela experiência consegue definir se já aquela perda de sangue está relacionada à hemorragia mesmo ou não. Aqui é só uma figura ilustrativa de como a gente pode avaliar esse sangramento, uma estimativa meio qualitativa de como que foi esse sangramento por compressas. Então, por exemplo, uma compressa cheia, você estima que tenha se perdido aí 100 ml de sangue, uma compressa cheia e pingando. Então, vamos supor que tiram as 10 compressas dessa mulher, vai ser a quantidade de sangue que provavelmente ela perdeu. E outra forma de estimar é pelo tamanho da poça de sangue. Então, se você tem uma poça de sangue de mais ou menos 50 centímetros de diâmetro ali na cama,
suspeita-se de uma perda de 500 ml. Agora, se você tem, como aqui nessa figura, um sangramento que está escorrendo pelo leito, uma perda provável maior do que 1.000 ml. Lembrar, né, nessas pacientes do índice de choque, porque, igual eu falei inicialmente, a puérpera ainda tem aquela capacidade de perda de 30% de volemia sem maiores repercussões assim, sistêmicas visíveis. E as principais causas de hemorragia puerperal são os 4Ts: tônus, trauma, tecido e trombo, sendo a mais comum associada à hipotonia uterina. Como que a gente vai abordar essa hemorragia puerperal? É recomendado 1 grama, 10 a 20 minutos, podendo repetir em 30 minutos de transamin. Eu não anotei aqui transamin, mas é o transamin. É 1 grama de transamin em casos de atonia uterina, você pode repetir. Isso aqui pode ter no pré-hospitalar, né? Então, vamos supor que a gente está no pré-hospitalar, a gente tem o transamin, a mulher teve um bebê, começou com uma hemorragia. Além da ocitocina que a gente vai fazer, se tiver, eu acho que no pré-hospitalar não tem, você pode lançar a mão do transamin e lançar a mão das manobras que eu vou falar daqui a pouco. Mas supondo que a gente está num ambiente intra-hospitalar, a gente vai seguir com 1 grama de transamin, podendo repetir em 30 minutos, se for atonia uterina, você vai perceber um útero mais flácido. Se a gente tem atonia uterina, a gente vai seguir com os uterotônicos. E aí, a segunda linha, a gente vai fazer ocitocina 10 unidades IM, caso ela não tenha recebido isso no período expulsivo. Ou pode fazer venosa também, 20 a 40 unidades. IV diluído em 1.000 ml, correr em 60 minutos. Existe a possibilidade de deixar a dose de manutenção também. A ocitocina tem cerca de 1 minuto para iniciar a ação dela. Se em 1 minuto essa mulher ainda está sangrando, o útero ainda está hipotônico, a gente vai seguir para a terceira linha, que é a ergotamina. Você pode fazer 0,2 miligramas IM, pode ser repetida em 20 minutos, 2 a 3 minutos de início de ação. Se não iniciou 2, 3 minutos, essa gestante ainda continua sangrando, ainda continua com o útero hipotônico, a gente vai seguir para o misoprostol, 400 microgramas sublingual. Não adianta colocar intravaginal, porque o sangue ali, naquele lugar que ela está perdendo, não vai deixar ela absorver esse misoprostol. E a gente sabe aí, né, pelas referências, que demora 30 minutos o início de ação dele. Então, essa sequência e concomitante ao tratamento medicamentoso, a gente vai ter que fazer o tratamento mecânico, com compressão bimanual uterina, que você pode fazer ali na região suprapúbica e introduz a mão dentro do introito vaginal e comprime bimanual. Pode fazer essa compressão bimanual externa e pode fazer só a compressão suprapúbica e ver se tem algum efeito. Isso pode ser feito no pré-hospitalar, né? E aí algumas outras possibilidades, caso essa gestante não apresente melhora do sangramento e da instabilidade hemodinâmica, a gente pode lançar a mão do balão intrauterino, que pode ser usado até 24 horas. O objetivo do balão é ficar como esse desenhozinho aqui, que tem o úterozinho, esse balãozinho azul, porque você vai comprimir os vasos que estão sangrando aqui. Existem balões específicos que eu nunca vi em nenhum dos serviços que eu já passei. Mas existe também forma de fabricar esse balão artesanalmente, com sonda Foley, camisinha masculina, com sonda gástrica e balão. E aí eu deixei aqui do lado, só para quem tiver interesse depois entrar no YouTube, a OPAS tem uma campanha, né, de morte materna zero, e lá eles ensinam a fabricar o balão intrauterino de forma artesanal. E aí uma sonda Foley e uma camisinha é mais fácil a gente ter. E talvez seria interessante ter até no pré-hospitalar ou no departamento de emergência que a gente não tem o balão intrauterino, porque a gente pode lançar a mão dele caso a gente não consiga controlar a hemorragia com as drogas, né, medicamentosas, porque a evolução final disso vai ser a esterectomia. A esterectomia a gente não vai fazer se a gente não tiver um obstetra.
E aí, só digitar lá no YouTube simulação de balões artesanais de tamponamento intrauterino, tem a opção 1 e 2. A opção 1 é aqui a sonda Foley com a camisinha, vocês conseguem ver como que fabrica isso. É bem fácil, bem simples de fabricar e o efeito vai ser bem parecido com esse aqui. E outra opção que tem é esse traje anti-choque não pneumático, que eu já vi, mas vi quando eu fiz o curso de emergências obstétricas do CRM, que eles tinham um lá de modelo, mas assim, nunca vi usando, nada desse tipo, mas pode ser utilizado. Bom, é, agora a gente vai falar um pouquinho da cesárea perimortem, bem breve, só para a gente entender que existe e que pode acontecer, que a gente pode precisar usar a mão disso. PCR em gestante é um evento raro, mas quando acontece ele é bem catastrófico. A cesárea perimortem é uma medida de reanimação materna com o objetivo de melhorar tanto a sobrevida da mãe como a sobrevida do feto e o desfecho neurológico dele. PCR em gestante com mais de 20 semanas, a gente tem que iniciar a RCP e já se preparar para a retirada do feto, porque isso vai precisar ser necessário a indicação e há benefício nisso demonstrado nas referências que a gente busca para estudar um pouquinho sobre isso. Aqui no fundo, não sei se vocês estão enxergando direitinho, tem uma gestante sendo reanimada e algo que a gente tem que fazer enquanto a gente inicia a reanimação nos 5 primeiros minutos iniciais é deslocar o útero para a esquerda para a gente melhorar o retorno venoso. Então, faz parte do processo de reanimação da gestante, além da RCP e de todo a CLS que a gente, né, lança a mão, fazer essa lateralização do útero. A RCP por 4 a 5 minutos. Se não houver retorno da circulação em 4 a 5 minutos, está indicada a cesárea perimortem. Coloquei 4 a 5 minutos porque aqui também vai variar de literatura para literatura. Você vai achar lugar que fala 4 e vai achar lugar que fala 5, então varia de 4 a 5 minutos. Essa cesárea deve ser realizada mesmo se a PCR for maior do que 5 minutos, né? Essa PCR aqui que ele fala é o tempo entre ela ter parado e a reanimação. Mas o ideal é que se inicia as compressões, 4 a 5 minutos de compressão, já se prepara que vai ter que fazer cesárea. Mas aí, quando a gente tem um tempo de PCR maior que 5 minutos, o prognóstico é pior, né? O prognóstico já é ruim quando você tem isso aqui, então imagina aqui. E aí, eu não vou entrar em detalhes de como se faz, né, a cesárea perimortem, mas aqui tem algumas causas de PCR na gestante, então, tromboembolismo venoso, doenças hipertensivas da gravidez, por isso que a gente tem que saber conduzir isso. Sepse, embolia do líquido amniótico, que é extremamente catastrófico e muita gente não conhece. Hemorragia, ruptura uterina, atonia uterina, placenta prévia e outras causas. Aqui tem uma figura ilustrativa dessa cesárea perimortem. Então, gestante parou, PCR, 5 minutos de reanimação, lá com compressão cardíaca, ventilação, desfibrilação se tiver ritmo chocável. 5 minutos não teve retorno da circulação espontânea, está indicada a cesárea. E aí vai continuar daqui para cima. Quem tiver na reanimação vai continuar a reanimação como segue o protocolo. E quem tiver aqui vai ser responsável pela cesariana. Vai fazer antisepsia local com o que tiver de antisséptico, não vai transportar essa mulher para o bloco, vai fazer isso onde ela estiver, vai fazer uma incisão da cicatriz umbilical até a síntese púbica mediana, divulsionando pele, músculo, vai afastar os músculos retos abdominais com a própria mão, vai abrir o peritônio, vai chegar no útero, vai fazer a rafia mediana também, vai abrir com a mão. Se tiver afastador, pede alguém para segurar afastador. Se não tiver afastador, vai pedir alguém para colocar a mão lá e abrir. Vai tirar o feto, seguir com os cuidados, né, da criança, fazer uma limpeza da cavidade uterina com uma compressa, como eu acredito que muita gente que tenha rodado na GO na época de faculdade tenha visto como que faz, e vai fazer rafia desse útero, do músculo e da pele. Que aí eu não vou entrar em detalhes em qual fio que usa e tudo mais, mas é basicamente isso que é feito na cesárea perimortem.
teoricamente, você tem uma equipe maior, alguém está cuidando do bebê, alguém está lá na reanimação materna. Mas, se você tem emergencista ou médico que trabalha no departamento de emergência e seguir para uma manobra dessa e tem uma equipe reduzida, você vai ter que escolher e ter a capacidade de avaliar qual dos dois vai ter maior benefício no seu investimento, é o bebê ou é a mãe? E aí você vai seguir o seu investimento naquele que tem maior chance de sobrevida. Difícil, né? Uma escolha muito difícil, uma decisão difícil, mas é uma decisão técnica que vai precisar ser tomada. Nos locais que eu pesquisei, dei uma lida, eles falam muito sobre isso, mas ninguém conta para nós até quando vai continuar reanimando. Eu acho que a gente deve, pelo menos pela leitura, seguir, uma vez separados, seguir a mãe como um protocolo de reanimação adulto e o bebê como um protocolo de reanimação pediátrica. Bom, diante de tudo, né, que a gente falou aqui, as mensagens finais que eu gostaria de deixar é que a gente precisa lembrar das alterações fisiológicas maternas, igual eu falei, porque isso vai falsear o exame físico dela, vai falsear a sua percepção de que aquela mulher teve uma perda considerável que está evoluindo para um choque. Então, lembre-se do índice de choque, porque ele vai te ajudar nessa fase inicial. O ideal, né, em condições ideais de temperatura e pressão, é sempre acionar o especialista, porque ele vai ser capaz de dar uma melhor assistência, mas o médico que trabalha no departamento de emergência, ele tem que estar, pelo menos, ciente de tudo que ele precisa fazer, ele não precisa ser o especialista no assunto, mas a gente precisa saber dar o melhor atendimento inicial para essa mulher ali naquele local, não ficar desesperado, como muita gente fica. Não, chegou uma criança, é um desespero total, chegou uma gestante, é um desespero, chama especialista. A gente precisa saber lidar com isso. E na PCR materna, que foi o que eu falei, na ausência de recurso, o emergencista ou médico, seja ele emergencista ou não, que está ali no departamento de emergência, ele vai precisar saber quem dos dois, mãe ou concepto, vai se beneficiar da manobra e vai ter que tomar essa decisão, que é uma decisão técnica, difícil, mas é uma decisão que precisa ser tomada. Essas são as referências e obrigada, gente, pela oportunidade.